Fala galera, beleza? Estamos aqui diretamente da clínica da família Souza Marques, eu, Dr. Rafael Saldanha. Vamos comentar aqui um caso que a gente pegou agora, da paciente que tinha... Quantos anos ela tinha? A paciente de 51 anos de idade. 51 anos de idade, com a queixa aí de dores articulares, artralgia, né? Generalizada, ombro, cotovelo, punho, articulações interfalangeanas do dedo, membro superior, membro inferior, articulação do quadril, joelho, tornozelo. E ela relatou que começou com esses quadros já tem mais ou menos 1 ano e meio, que ela teve em março de 2016 chikungunya, e depois que tratou a chikungunya ela falou que essas dores perduraram desde então. Não foi isso? Basicamente foi isso. E aí, o que aconteceu? Ela está com as dores que são incapacitantes, ela estava até com a perda de mobilidade, força muscular do membro superior, e não conseguia também fazer direito a atividade diária, não conseguia andar bem, não conseguia fazer nada. E aí ela já veio aqui antes e ela começou a fazer uma terapia. Ela fez terapia com corticoide. Exatamente. Ela veio na consulta passada e foi pedido alguns exames de sangue para ela também. E a gente queria saber, né, o que tinha acontecido, a causa dessa dor toda de articular. E no histórico dela a gente chegou a pescar que ela teve uma infecção, né? Uma infecção pela chikungunya há 1 ano atrás, e desde então a dor começou e só vem constante. A dor, e não é um ponto específico, como o Bruno falou, são vários lugares. E outra coisa importante é que a dor não foi aumentando, né? Ela começou desse jeito e desde então está assim, persistente. Né? Persistente, não mudou, a característica da dor não mudou, né? Então não é progressiva, começou assim e desde então está assim. Só que isso a gente vê muito paciente aí que está chegando, que já faz mais ou menos um período de por volta de 1 ano, 8, 10 meses aí que teve a epidemia, né, que teve mosquitada para todo lado. Então os pacientes chegam agora com as sequelas, né, pra gente. E assim, não é incomum o paciente ter sequela de dor articular depois que tem chikungunya, mas normalmente essa sequela é uma articulação ou 2. E não é por muito tempo assim, pode durar 2 meses, 3 meses, 6 meses. No caso dela é 1 ano e meio e a dor ela é poliarticular. Então assim, é um caso um pouco mais raro e mais grave porque isso impacta muito na qualidade de vida dela, que está prejudicada, né? Agora sim, a gente não pode também, como o Rafael aqui ficou discutindo comigo, né, depois do caso, durante o caso também na investigação, a gente não pode ficar preso já a um diagnóstico por causa da história dela. Aliás, você pensou muito bem nessas observações durante o atendimento dela. Até falei assim, porra, mandou bem, né? Tá estudando, rapaz, tá estudando. Assim, por mais que ela tenha vindo falar assim, não, tive chikungunya, tô com dor, a gente já vai ser levado a pensar, porra, essa é a da chikungunya. Só que a gente não pode excluir outras coisas, né? Artrite reumatoide, outras coisas que podem cursar na idade dela, que é comum com dado epidemiológico, e que pode levar também a essas dores, né? Então assim... A própria vasculite, algumas vasculite. Só que no caso da artrite reumatoide, não é tão comum ter dor articular em quadril, mas pode acontecer. E aí, com base nessas síndromes que levam a dor articular, a gente começou a querer investigar, né, com base no exame de sangue, né? O Rafael até falou para mim para eu pedir aqui alguns anticorpos que são específicos para conseguir diagnosticar ou pelo menos facilitar o diagnóstico de artrite reumatoide. Na artrite reumatoide a gente pede, geralmente, basicamente, a gente pede 3 coisas, que é o FAM, o fator reumatoide e o anti-CCP. O FAM, o que é o FAM?
é um conjunto de anticorpos que o nosso corpo produz que ataca o nosso próprio corpo, né? Ele entra em algumas doenças reumatoides, inclusive artrite reumatoide. Então, tendo o FAM positivo, a gente leva a entender uma ideia reumática, sugere uma ideia reumática, que o anticorpo está atacando a articulação dela, algumas células da articulação, que está causando essa dor. Só um detalhe importante, gente, é que essas síndromes reumáticas, todas elas são autoimunes, né? Então é a pessoa que está produzindo um anticorpo e uma resposta imune contra ela mesma. Então esse anticorpo que o Léo também grava aqui, que o Rafael falou, é o antifam, ele está presente em algumas síndromes reumáticas, tá? E também existe o anti-CCP, que é um outro anticorpo comum nessa doença. Só que a artrite reumatoide, ela cursa com, a gente chama saladinha reumatoide, né, que podem causar alguns sintomas e algumas complicações, que a gente veio discutir aqui, foi procurar, existem vasculites, Sjögren, derrame pleural, algumas síndromes do pulmonar. E a gente foi pesquisando isso tudo durante a consulta, né? Como o Bruno muito bem falou, que a gente não pode fechar o olho, mas sim ver o que essa doença já causou ou pode causar nessa paciente, né? Então assim, é sempre uma mensagem importante para passar para vocês hoje, é que por mais que o paciente venha com uma história muito sugestiva de um diagnóstico certo, a gente não pode excluir outras possibilidades. Então tem que sempre ficar levantando o que a gente chama de diagnóstico diferencial. Se a gente não pensar em outras doenças, elas não serão diagnosticadas, certo? E aí, só para a gente comentar a nossa conduta com a paciente aqui, ela tinha feito já 14 dias, não foi, com corticoide, que é um anti-inflamatório absurdamente potente, é um imunossupressor potente, só que a paciente não pode ficar tomando corticoide de modo constante, porque os colaterais vão ser muito graves. Então a gente trocou, né, o fármaco dela, tiramos o corticoide e entramos com um fármaco mais específico para a doença, né, reumática. E também doenças porque mesmo que ela tenha tido chikungunya e tenha vindo a ter a dor articular depois da chikungunya, essa doença também tem um estímulo autoimune. Então, no fim das contas, mesmo que ela tivesse tido artrite reumatoide ou então essa doença articular por consequência da chikungunya, a gente tem que fazer o quê? Uma imunomodulação, uma imunossupressão. E aí, quer comentar alguma coisa? Isso aí que você falou. Então a gente começou a fazer com ela um fármaco chamado metotrexato, que é um imunomodulador que é muito usado aí para várias doenças reumáticas com dor articular. Mas teve mais o que com ela? Ela é hipertensa, a gente foi ver se o remédio dela, os fármacos que ela usa, ainda estão adequados, se precisa aumentar a dose. Graças a Deus não tinha nada com ela, era só manter a prescrição mesmo e vida que segue. Mas um detalhe, né? A gente também entrou com um ácido folínico, que é a forma ativa do ácido fólico, vitamina B9. Todo paciente que usa esse remédio que a gente comentou aqui, metotrexato, ele tem que também entrar com ácido folínico, porque senão ele vai ter uma carência da vitamina B9. Aí pode ter anemia, alguns tipos de anemia, enfim, uma série de sequelas. Então, basicamente é isso. Mensagem importante de hoje é não fechar os olhos para outros diagnósticos possíveis. Estude diagnóstico diferencial. Estude diagnóstico diferencial e sempre levante de várias possibilidades. Só vai diagnosticar o médico que levanta várias possibilidades. É isso, né? É isso aí. Então valeu, galera. Vamos pro próximo. Próximo paciente. Fala, futuros doutores, futuras doutoras, galera padrão ouro, Team Cérebro. Tudo bem? Hoje mais um vlog. Gravei com o Rafael lá na clínica da família Souza Marques, fechando o rodízio de clínica médica. Infelizmente é a nossa penúltima semana nesse rodízio. Depois iremos entrar no rodízio de cirurgia, mas ainda vou fazer mais um vídeo para vocês depois, comentando sobre como é que foi esse primeiro rodízio do internato do meu 5º ano na faculdade de medicina,
O Rodízio Clínica Médica. Eu estou gravando aqui no carro, primeiramente para aproveitar o tempo que a gente tem disponível, segundo para não dormir, que eu estou morrendo de sono, e aí eu falo com vocês, acaba que eu fico acordado, fico tranquilo. Semana passada, terça-feira, gente, eu quase dormi no volante 2 vezes, então assim, realmente eu volto muito cansado, porque segunda-feira, além de eu ir para o Miguel Couto no hospital, depois eu vou dar aula e saio do trabalho 10 da noite, fico bem cansado. Hoje chego, começo a atender 8 da manhã lá na clínica da família, então fico cansado. Mas o foco dessa continuação do vlog é falar sobre um caso que eu e o Rafa pegamos agora à tarde, de uma paciente com 32 anos que foi diagnosticada com trombose venosa profunda do membro esquerdo, com 2 trombos, né, em 2 regiões diferentes das veias do membro esquerdo, inferior esquerdo. Uma na poplítea, na veia poplítea, que é uma que fica na parte de trás do joelho, para quem não sabe, e uma na veia femoral, que fica ali próximo à região da virilha. Só um detalhe, a paciente é nova, não tem nenhum distúrbio, nenhuma doença, né, hereditária que leve a algum distúrbio de coagulação, não trabalha sentada, trabalha em pé, não é hipertensa, não tinha nenhum fator de risco, a não ser o que eu vou comentar para vocês qual é, que venha ocasionar essa trombose venosa profunda. E aí o grande medo, ela chegou já na consulta diagnosticada, ela veio trazer um exame para a gente reavaliar o estado de coagulação dela, tá? Depois eu falo por quê. Mas ela já tinha feito um exame, um Doppler das veias e artérias do membro inferior esquerdo, e aí já foi constatado os trombos. Além disso, o grande medo era que esses trombos soltassem e levasse a uma embolia pulmonar, que pode realmente levar à morte, é um quadro grave. Que bom, graças a Deus, e também a ela própria que tomou cuidado, né? Ela fez um exame que é angiotomografia de tórax, e estava tudo normal, não tinha nenhum êmbolo no pulmão. Beleza, ótimo. E ela começou a fazer a terapia com um fármaco que é um anticoagulante chamado Marevan, né? O nome comercial Marevan, nome científico mesmo da substância é a varfarina. E é por isso que ela voltou lá, porque esse remédio, ele anticoagula a pessoa, e aí semanalmente, ou de 15 em 15 dias, ou de mês em mês, depende da situação, o paciente tem que voltar no consultório para reavaliar se está anticoagulando bem. Mas isso aqui, essa introdução é só para dar um parecer para vocês no caso, situar vocês no caso. A questão é o seguinte: eu não tinha visto a paciente ainda e estava me intrigando. Porra, como que essa paciente tão jovem teve 2 lugares de trombose na perna esquerda? Se ela não tem nenhuma doença de hipercoagulabilidade genética, não tem nenhuma lesão de vaso, não tem estase, ela trabalha em pé andando, o que acontece? Até que ela falou, eu perguntei para ela, você tomava anticoncepcional? Ela falou, tomei, doutor, parei agora depois que tive a trombose, mas tomei. Tomou quanto tempo? 16 anos. Então, aí o fator de risco, né? 16 anos tomando pílula anticoncepcional. E aí vocês podem perguntar, mas isso é um fator de risco importante? Gente, vocês estão vendo o que é. A paciente com 32 anos teve trombose venosa profunda do membro esquerdo em 2 lugares, e são veias proximais ao abdômen, ou seja, é um quadro grave, tá? Porque tem grande chance de embolizar, soltar e parar no pulmão. Então ela nunca fumou, não bebeu, fazia atividade física, se alimenta bem. Então só o uso do anticoncepcional por 16 anos, quer dizer, só, né? Bastante tempo, já veio levar a essa trombose. E não é o único caso que eu vi. Eu já vi um outro caso, tá? Aí eu não atendi, né? Mas foi com uma amiga minha, que novíssima, não tem nem 25 anos. Por fazer uso contínuo também de anticoncepcional, ela teve um quadro de embolia pulmonar. Sorte dela que não foi um quadro grave. Então ela teve embolia pulmonar por uso de anticoncepcional oral. Então assim, meninas, tomem cuidado,
se vocês forem realizar terapia com anticoncepcional oral, principalmente se tiver com estrogênio, tá? Ou derivados de estrogênio, porque é ele que aumenta a coagulabilidade sanguínea, tá? Então, se você pretende começar a fazer a terapia anticoncepcional, se já está fazendo com hormônio, já faz há muito tempo, converse com o seu, com o nosso ginecologista, opte por opções que não levem a esse aumento do risco de coagulação, de trombose, por exemplo, o uso do DIU com cobre, até mesmo o uso do DIU com progesterona, que é o Mirena, também é mais recomendável do que usar estrogênio via oral, tá? Então, tomem cuidado com isso. Essa é a mensagem dessa continuação do vlog de hoje, tá? Pílula anticoncepcional, estrogênio principalmente, ou derivados sintéticos desse hormônio, ocasionam um risco grande de trombose e embolia pulmonar, beleza? Então, essa paciente agora está evoluindo bem, está melhorando o membro, está desinchando já, está anticoagulando, está controlando bem, e aí, vida que segue, é bem provável que ela continue anticoagulando por 6 meses e depois aí é só fazer acompanhamento, beleza, pessoal? Bom, então é isso, espero que tenham gostado. Se gostou, curte o vídeo aí, inscreve no canal. E o último recado: chora agora, reaprovado. Se não aguenta, não se envolve, chama que vem. Beijo no fundo do ventrículo esquerdo. Nos vemos nos plantões por aí. Tchau.